Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública no formato virtual, hoje com o tema Aprendendo com a Parábola dos Talentos. No cenário de pandemia, em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estarmos aptos a receber toda a harmonia, paz e energia, para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo Custódio, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece esta nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo hoje e sempre. Muito obrigado em nome do Grupo Espírita, nossa casa, pela presença neste momento, e a todos os ouvintes, e ao palestrante da noite, Custódio, pela oportunidade de aprendizado. Seja bem-vindo, Custódio. Boa noite. Agora sim? Legal. Ok, pessoal, boa noite. Estamos aqui para a gente discutir um pouquinho e aprender juntos um pouquinho da nossa doutrina espírita. E para falar da doutrina, a gente sempre procura um tema, uma maneira, um jeito de trabalhar estas informações. E hoje eu escolhi para a gente trabalhar um pouco a doutrina, a parábola dos talentos. É uma parábola que eu gosto muito, é uma parábola bastante discutível, discutível no sentido de dar sempre assunto para a gente tratar do espiritismo lá dentro, tratar da doutrina dentro da parábola. Como nós sabemos, Jesus deixou, enquanto vivente aqui na Terra, enquanto físico aqui na Terra, vários ensinamentos através de parábolas. Ele foi muito esperto nesse quesito, porque a parábola nos dá a condição de nós trabalharmos o sentido, o efeito moral e o efeito de conhecimento que ele quis passar para nós, né? E este quesito é importante que cada um pense por você. Eu não posso dizer
que o sentido é este ou aquele, mas eu posso dar uma direção. E o sentimento da moralidade que está contido dentro da parábola, isso é muito individual. Depende muito do seu conhecimento, da sua vida, da sua necessidade, do seu crescimento, depende de uma série de coisas. E isso não tem maior ou menor, né? Só tem assim, é muito individual, é muito meu. Eu que decido como eu vou trabalhar estas coisas em mim. Então, a parábola dos talentos trouxe para nós uma série de informações. Para que a gente possa trabalhar isto, nós vamos pensar no objetivo. O objetivo desta palestra é trazer reflexões sobre nossas ações, atitudes e comportamentos diante dos saberes que a vivência espírita nos proporciona, enquanto alunos da Escola de Aprendizes. Lembrando que a Escola de Aprendizes não é o final. Eu diria que a Escola de Aprendizes é o início, né? É onde tudo começa. A Escola de Aprendizes abre um leque para nós de conhecimento básico, para que a gente possa, a partir daí, buscar toda a informação necessária para o nosso crescimento espiritual. Então, as reflexões que nós fazemos dentro da Escola de Aprendizes é fantástico, mas ela só é o guia para que a gente possa abrir nossa mente. Então, para a gente entender, eu sei que todos aí conhecem bem a parábola dos talentos, ela é bem conhecida entre todos os cristãos. Eu tenho um videozinho que a gente vai passar aqui. Esse vídeo é somente para a gente lembrar as palavras que Jesus passou para os seus seguidores na época, como forma de aprendizado, né? Como forma de autorreflexão. Então, vamos passar esse videozinho e, em seguida, a gente faz alguns comentários a respeito dele. Vamos tentar extrair desta parábola aquilo que de melhor nós precisamos para o nosso crescimento individual. Lembrando outra vez, esse crescimento é individual, portanto, cada um de nós, né, pensa e extrai aquilo que de melhor é para cada um de nós. É individual, é muito pessoal esta coisa. Legal? Vou pedir para o Zé Ricardo, então, passar para nós o vídeo dos talentos. Por favor, Zé Ricardo. Porque isto é tão... E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste.
e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bom. Então, depois desse vídeo, a gente pode, então, fazer algumas interpretações aqui, que nós chamamos de interpretações genéricas, a respeito desta parábola. Vamos lá. Na parábola, a palavra talento corresponde ao conjunto de todos os bens dados aos homens de Deus, tanto os materiais como os espirituais. A segunda, os talentos materiais vêm a ser riquezas, boas condições de vida, um bom status social e uma boa saúde. E os talentos espirituais vêm a ser a mente iluminada, uma boa memória, as diversas habilidades no campo das artes e serviços afins, o dom da oratória, a valentia, a sensibilidade, a compaixão e outras qualidades que nos foram conferidas pelo Senhor. Então, esta é uma interpretação bem genérica, bem no campo da interpretação básica da parábola dos talentos. Mas nós temos, em seguida, falar um pouco da interpretação segundo a luz da doutrina, né? A interpretação à luz da doutrina espírita, que a gente entra um pouco mais profundo na essência do que Jesus quis realmente nos passar com esta parábola. Essas palavras que nós vamos passar agora, ela foi dita por Chico Xavier, lá no livro Palavras da Vida Eterna, e foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Então, eu não peguei todos, né, todo o conteúdo, porque é grande, mas sintetizei isto num espaço menor para que a gente possa discutir. Então, vamos lá. Os talentos simbolizam os infinitos recursos divinos, disponibilizado pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. Então, vamos lá. Os talentos que Jesus nos passou, ou o Pai nos passou, não foi para simplesmente fazer da nossa vida um bel prazer, né? Não é alguma coisa que eu te dou simplesmente para você curtir isto, curtir para você. Não, ele é disponibilizado para o nosso progresso espiritual. Absolutamente isto. A gente não pode pensar de outra forma. O que Deus nos deu foi exclusivamente para o nosso crescimento espiritual. Deus não dá qualidades, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. Então, aquelas qualidades que a gente não vem com ela quando a gente nasce, algumas coisas vêm já levemente desenvolvida quando a gente nasce. Outras, a gente cresce ao longo da nossa vida, a gente aumenta, né, frutifica, né, mais as qualidades. Mesmo estas qualidades que nós trabalhamos ao longo da vida, são também oportunidades que nós temos de, além de fazer com que o nosso crescimento espiritual se desenvolva mais rapidamente ou na velocidade em que nós precisamos, e
também precisamos dessas qualidades para auxiliar o próximo. Vamos lembrar da caridade? Fora da caridade não há salvação. A caridade não é dar cesta básica simplesmente para as pessoas. É um tipo de caridade, mas a caridade principal está em nós usarmos os recursos divinos que nos foi disponibilizado para fazer a caridade. Continuando, ele diz assim: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Veja que a palavra, por exemplo, não te afastes do trabalho que renova. É o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. E trabalho aqui está implícito, não é o nosso trabalho para comer arroz e feijão do nosso dia a dia, né? É o trabalho que a gente faz com a gente mesmo, com os nossos irmãos que estão em torno de nós, no sentido de aprimoramento e progresso social, espiritual. É isto. Ele lembra mais uma coisa aqui, lembra que o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueça que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema alusivo à capacidade de resolvê-los. Aí a gente tem que lembrar assim, aquele senhor que pegou os 5 talentos e deu para uma pessoa, 3 talentos deu para outro, e 1 talento para um outro, são 3 medidas, né? 3 medidas, que, segundo a parábola, o Senhor escolheu uma pessoa para receber 3, outro para 5, 3 e 1. Não é porque a pessoa recebeu 3 que ela é a melhor do que recebeu 1. E aquela que recebeu 5 é a melhor de todas. Ela simplesmente tem mais capacidade de gerenciar 5 do que aquele que recebeu 1, que teria capacidade para gerenciar uma unidade, um talento. Ou seja, a igualdade, Deus é justo naquilo que ele nos passa. E aquele que recebe muito, muito lhe é solicitado. Aquele que recebe menos, ele também muito lhe é solicitado, dentro da quantidade que ele recebe. Porque ele precisa gerenciar um só. Né? Como é que os nossos avós diziam? A gente não recebe uma carga maior do que a gente pode levá-la, que a gente pode aguentar. É assim que o nosso Pai trata nós, quando ele nos dá qualidades. Eu não consigo ter mais qualidade do que eu posso gerenciar. Veja bem, então vamos voltar à parábola. Quando aquele servo recebeu 1 talento, segundo Jesus, é o que lhe competia para gerenciá-lo, o que ele fez? Ele enterrou, ele guardou, ele não desenvolveu, mesmo sendo uma só, ele não desenvolveu o seu talento, aquela qualidade que ele recebeu, no caso, o talento que era dinheiro. Né? E enterrou. E não foi bem, não ficou muito bem perante o Senhor, né? O Senhor da terra lá. E disse que iria haver ranger de dentes e dores, no sentido de você precisa aprender, né? Você precisa aprender que quando você recebe uma oportunidade de crescimento, de melhorar a tua elevação espiritual, você precisa aproveitá-la. Quando você não aproveita, alguém tem que aproveitar isso por você. Não para você, mas por você. E você vai passar numa outra condição à frente. Você não perde as próximas oportunidades, mas esta que você, por preguiça ou por desleixo, você deixou passar, você perdeu.
Ainda ele diz, servo bom e fiel, a criatura que aproveita os recursos divinos em prol do adiantamento do próximo e de si. Eu só posso aproveitar os recursos divinos no sentido do adiantamento do próximo, se eu tomar a decisão dela para mim, ok? Então, quando essa oportunidade me é colocada, me é dada, e eu não aproveito, eu perco duas vezes. A oportunidade para mim, né, como ser individual, e a oportunidade de ajudar o próximo. Eu perco uma grande oportunidade de fazer caridade. Eu perco uma grande oportunidade de fazer o meu crescimento espiritual através da caridade, pelo simples fato de eu não aproveitar a oportunidade. E ele diz embaixo, servo mau e negligente, a criatura que não sabe aproveitar nem o pouco que recebe, estacionando no processo evolutivo. É claro que esse estacionar no processo evolutivo, nós vamos lembrar que ninguém estaciona, né? Ninguém estaciona. De alguma forma, a gente sempre leva um empurrão, né, para que este estacionar no processo evolutivo seja colocado assim de uma forma sutil para que você dê um passo à frente, mesmo que seja através de um empurrão. Então, é imperativo que nós cresçamos, é imperativo que o nosso adiantamento espiritual evolua. Não tem por onde. Ou você aproveita as oportunidades que lhe é dada agora, ou são dadas oportunidades um pouco mais duras, né, mais pesadas, que, no entender da parábola, são os ranger de dentes, né, que você depois pode reclamar. Nossa, será que Deus não está me olhando? E aí alguém pode falar no teu ouvido, será que você não está aproveitando ou não aproveitou as oportunidades que lhe foi dada? Então, essa autorreflexão que a gente precisa a cada instante fazer conosco mesmo, né? Que como eu estou no meu aproveitamento das oportunidades que me é dada. Aí ele diz mais assim, ao terceiro confiou apenas um talento, aclarando cuidados. Aposta-te desta lâmpada sublime e segue, é a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Percebe que mesmo você imaginando que você tem apenas um talento, no sentido de referência, alguém tem muito mais do que eu, mas o teu é valioso para você. É com ele que você tem que acender a sua lâmpada sublime e seguir. Esqueça de você e se referenciar às outras pessoas que estão próximas de você. Eu não sei se vocês ouviram, mas eu tive uma voz aqui. Se não ouviu, eu vou repetir aqui, ok? Tirar ele... Aqui tem um som paralelo aqui. Tirar-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o que nós comentamos, né? O ranger de dentes é no sentido de provavelmente você vai ter uma oportunidade um pouco mais dolorida, um pouco mais sofrida, para que você reaja e tome a postura, tome a vontade de pegar essa oportunidade para o seu crescimento espiritual. Esse é o ranger de dentes, esse é o pranto.
alguns podem chamar isso de castigo. Não é castigo no sentido de porque você falhou, é no sentido de você precisa tomar posição naquilo que lhe é dado, naquilo que é oferecido. Por isso, o ranger de dentes. E aqui, até aqui, né, cabe, então, nós fazemos aqui uma reflexão. Né? O Senhor não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Mas quer que façais todos os esforços por progredir dentro de vós, colocou o germe. Bom, que reflexão para nós, né, individual, que reflexão eu trago desta parábola para mim, para nós, né, cada um faz a sua própria reflexão. Eu tenho que ficar atento a tudo que acontece na minha vida, nas minhas 24 horas de vida por dia, nos meus 7 dias por semana, nos 30 ou 31 dias do mês. Todos os dias, em todos os momentos, nós temos N oportunidades para o nosso crescimento. E eu tenho que sempre imaginar, eu tenho que sempre ter certeza de que o que acontece comigo é justo. É justo porque Deus é justo. Não tem sentido Deus ser mais bem tratado ou menos bem tratado do que o meu irmão, né? Aquela pessoa que está próxima de mim. Por algum motivo, eu estou onde estou. E por algum motivo, alguém, digamos que eu olhe e fale assim, coitado, esse também está onde está. E por algum motivo, aquele que eu digo, nossa, está bem de vida, também está onde está. São aprendizados diferentes em cada escala da vida, né? E por isso a diferença social forte que a gente enxerga no meio social. Em todos os casos, são formas de nós termos a oportunidade de aprendizado. Quando eu auxilio alguém que necessita de alguma coisa, ou quando eu sou auxiliado de alguma coisa que alguém me auxilia. Nas duas condições, eu tenho a oportunidade. E eu tenho que usar isto como oportunidade para o meu crescimento. Quando eu ajudo e quando eu sou ajudado. As duas condições são importantes. Eu cresço na minha reflexão. Quando eu ajudo alguém, eu não devo, pelo menos eu não devo usar isso de orgulho próprio. Né? Eu tenho que fazer isso porque eu sei que faz parte da oportunidade que me é dada. E quando eu sou auxiliado, também não devo achar que eu sou o menor dos seres humanos quando eu estou numa necessidade. Talvez a necessidade seja uma forma de abaixar um pouquinho o nosso orgulho, né? Nosso pouco orgulho que nós temos entre nós. Então, basta em qualquer situação que aconteça na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente faça as nossas reflexões. Eu diria assim que a reflexão, ela é obrigatória. Ela é obrigatória para que a gente possa entendê-las. Mais reflexões, ok? Aqui são mais que reflexões, são provocações. O que está faltando para que os nossos talentos não sejam enterrados? O que está faltando para o desenvolvimento do germe do progresso? E o que podemos fazer para não desistirmos do nosso compromisso como seguidores de Jesus? Vamos lá na primeira. O que está faltando para os nossos talentos, para que os nossos talentos não sejam enterrados? Cuidado, né? O cuidado de você estar recebendo 1 talento, ou 2 talentos, ou N talentos, e você não está fazendo os talentos frutificarem. Transformar o talento em algo que te dê resultado para você e dê resultado
para as pessoas que convivem com você. Alerta, cuidado. Lembra do ranger de dentes. Lembra que não é castigo, ranger de dentes. Quando eu não faço a utilização dos meus talentos, eu posso estar incorrendo num processo não muito bom. E o que está faltando para o desenvolvimento do germe do progresso? Esse complemento primeiro, que eu preciso ter dentro de mim a vontade, o germe do progresso, aquela de saber que o meu progresso espiritual depende das minhas atitudes. Efetivamente, depende daquilo que eu faço com aquilo que eu sei. Não adianta eu saber que eu não preciso, que eu não posso xingar as pessoas. E eu xingo as pessoas, né? Falo um palavrão ou alguma coisa. Mas eu sei que não basta só saber disso, eu tenho que não agir. Eu tenho que tomar a atitude de romper com isto na minha vida. Esse significa desenvolvimento do germe do progresso em nós. O que podemos fazer para não desistirmos do nosso compromisso como seguidores de Jesus? Ser seguidor de Jesus é uma dádiva divina para nós. Porque significa que eu tenho Jesus como exemplo na minha vida. Eu tenho ele como o ser maior onde eu posso me inspirar para fazer as minhas atitudes, para que eu tenha o domínio completo das minhas ações. Então, quando eu tiver dúvida em tomar uma ação ou outra, eu não devo ficar com essa dúvida para mim. Pergunte a Jesus. Mas perguntar como? Você pode ir no Evangelho, que ele vai lá, tem N lições. Se nós pegarmos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem N lições do Evangelho com explicações fantásticas. Certamente, lá nós teremos a resposta que nós precisamos. De uma forma ou de outra, nós teremos a resposta. Bom, aqui este gráfico é interessante. Eu gosto muito, achei esse gráfico aqui, queria compartilhar com vocês. Diz assim, né? Estamos vendo aí 4 círculos interligados entre si. Nós temos, passando pelos círculos, 2 linhas, uma vertical e uma horizontal. Dentro de cada círculo, eu tenho, no círculo que está superior, dentro dele escrito, aquilo que você ama, ou seja, aquilo que você ama é o círculo como um todo. À esquerda é aquilo que você faz bem, também o círculo todo. À direita é aquilo que o mundo precisa, também o círculo todo. E embaixo, aquilo que te pagariam para fazer. Como os 4 círculos estão circunscritos, eles fazem uma intersecção entre eles, na intersecção eu tenho entre aquilo que você ama e aquilo que você faz bem, a gente chama isso de paixão. Entre aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa, a gente chama de vocação. Aquilo que o mundo precisa e aquilo que te pagariam para fazer, a gente chama de caridade. E aquilo que te pagariam para fazer, mais aquilo que você faz bem, a gente chama de carreira. E nas linhas verticais e horizontais, nas pontas dela, na superior, na vertical, a gente encontra a realização como ponto máximo importante. Embaixo, na vertical ainda, tem conforto. À direita, eu vou encontrar a palavra contentamento e a palavra satisfação. Veja que este gráfico aqui dá para a gente pensar assim, em qual círculo eu estou mais dentro? Qual círculo eu estou me sentindo melhor nele? É naquilo que você faz bem, é naquilo que você ama, ou naquilo que o mundo precisa, ou naquilo que te pagariam para fazer? Qual que você se joga mais, né? E na intersecção desses 2 círculos, você vai encontrar, eu diria assim, aquilo
que você realmente toma ação naquilo que você executa. Qual seria o ideal aqui? O ideal é que tivesse o equilíbrio entre todos, né? Esse é o ideal. Que você tivesse uma realização, uma satisfação, um contentamento e um conforto com a sua caridade, carreira, paixão e vocação. Qualquer um deles em excesso pode diminuir o outro. Então, o equilíbrio, neste caso aqui, é o ideal. É o ideal. E ele faz uma menção que, se nós conseguirmos fazer o equilíbrio das 4 circunferências nesta condição em que está aqui, o centro ele chama de êxtase. Essa figura é muito interessante para cada um de nós fazermos uma bela de uma reflexão. Eu sugeriria que fizesse uma cópia disto, num papel grandão, e colocasse no quarto, na sala, no escritório, nos locais onde você passa todos os dias, e cada vez que você passar por ele, dê uma olhada e verifique em que lugar você está. E o que você pode fazer para você melhorar este cenário, ou se esse cenário lhe convém. Este é o cenário que você se propõe para o seu crescimento espiritual, e aí você pode fazer um planozinho de alterar, ou manter, depende do que você tem aí como ação dentro dos círculos. Legal? Bom, a gente fala bastante de talentos, mas quando a gente fala em talentos, vamos lembrar o que é talento com relação à parábola de Jesus e talento que nós vamos falar agora. Talento da parábola de Jesus, ele está falando de dinheiro, de algo sólido, de algo que você ganha porque você executa um trabalho. Okay? Foi o exemplo que ele deu. O talento da parábola é a mesma coisa que nós estivéssemos hoje falando de real, de dólar, de ouro, de libra, de euro, um dinheiro qualquer. Que eu executo um trabalho e eu recebo pelo trabalho recebido. Esse é o nome do talento. Mas o talento que nós vamos passar agora, que vamos falar agora, é o talento que nós entendemos da língua portuguesa. É aquelas qualidades que nós temos, ou temos, e porque trouxemos, quando nascemos, trouxemos algumas qualidades, ou desenvolvemos algumas qualidades ao longo do tempo. De qualquer maneira, esse aproveitamento que você faz para aproveitar muito bem seus talentos, desenvolvê-los muito bem, faz parte de você. E muitas vezes a gente tem o talento, mas não sabe que tem o talento. Essa é uma dificuldade nossa. Eu acho que o meu talento não é tão bom assim, então eu vou deixar ele de lado. Me parece que tem gente que faz muito melhor do que eu. Não é para comparar o seu talento com o talento do outro, é para pegar o seu talento e desenvolver o seu talento em você. Ok? Então, para fazer isso, nós fizemos uma relação aqui de talentos, para que a gente possa dar uma lida nele rápida, e cada um de nós dar uma olhada na leitura, pensar assim: que talento é o meu? Qual deles é plural, qual deles eu estou dentro? Em qual deles eu me saio bem? Este é o seu talento. São alguns, tá? Não são todos. Para que a gente possa iniciar a nossa caminhada. Então, diz assim, a lista de habilidades pessoais e alguns exemplos. Vou fazer uma leitura rápida para que a gente possa, além de ler com os olhos, ouvir com os ouvidos. Autoconhecimento. Capacidade de ser consciente de nós mesmos e conhecer quais são nossas qualidades e defeitos, bem como de reconhecer nossos próprios sentimentos. Empatia.
Saber se colocar no lugar dos outros é completamente necessário para poder tomar decisões adequadas que não afetem o restante das pessoas que nos rodeiam. Comunicação assertiva. Refere-se à capacidade de uma pessoa tem de expressar sua opinião apropriadamente, defendendo seu ponto de vista, mas sempre respeitando a opinião dos outros, mesmo se você não concordar com ela. É a parte difícil, né? Relação interpessoal ou interpessoais, relações interpessoais. Ser capaz de criar e manter relações com aquelas pessoas que nos rodeiam. Não se refere apenas a relações com pessoas próximas, mas também com pessoas de relações de trabalho, diárias, etc. Tomada de decisão. Ser capaz de tomar decisões com base no raciocínio e na experiência ajudará você a não se precipitar e tomar decisões das quais se arrependerá depois. Gestão de problemas e conflitos. É muito importante não ficar preso nos momentos em que ocorre um problema. Portanto, ser capaz de gerenciar uma situação, tomando as melhores decisões possíveis, permitirá que a pessoa não entre em uma situação de estresse. Pensamento criativo. Essa habilidade oferece uma forma de encarar situações de uma perspectiva renovada, de maneira que possamos contribuir com novas ideias e soluções. Pensamento crítico. Capacidade de avaliar as coisas e as situações através da avaliação e análise objetiva, ou seja, sem se deixar levar pelas opiniões. A gestão de emoções. Ser capaz de entender nossas próprias emoções e aprender a geri-las é uma capacidade que está em contínuo aprendizado, mas que permite melhorar as relações interpessoais. Gestão de tensões e estresse. Ser capaz de controlar as situações estressantes e não as deixar afetarem nossa eficácia ao executar uma tarefa. Mais uma vez, tem uma relação bem maior. Depois eu vou passar essa apresentação para vocês, e vocês podem fazer aí a leitura mais tranquila, mais acomodado, e pensar a respeito delas, né? Mas que reflexão aqui vale nós fazermos a respeito desses talentos, dessas qualidades que nós temos? Primeiro, se me foi emprestada, ou se me foi dada, ou se me foi concedida este talento, não é para ficar enterrado, não é para ficar guardada. Ela tem que ser colocada para fora. Mesmo que você acredite que não é a melhor maneira, não é a melhor forma, digamos, não tem a qualidade de colocar para fora esse talento. Faça assim. Faça porque ele é útil, tanto para você como para outras pessoas. Tem pessoas que têm, por exemplo, o talento de pintar, né? Uma pessoa que pega o pincel e sai pintando lá quadros fantásticos. E não usa isso, nem para ela e nem para outras pessoas. Tem pessoas que gostam de cantar. Eu gosto de cantar só para meu filho. E as outras pessoas que estão em volta, que gostam de ouvir música? Então, são talentos que ficam guardados dentro de você, que você acha que isso é inútil. Todo e qualquer talento, ele tem a sua utilidade. Precisamos utilizá-los para nós e para as pessoas que estão próximas. Muitas vezes, os talentos que estão dentro de nós não são exatamente só para nós. É para os próximos que estão próximos de nós. Para as pessoas que estão aqui ao nosso redor. E a gente está guardando o danado do talento com a gente. Novamente, temos que tomar um cuidado com isso. Muito bom. Agora, vou pedir para vocês mais um pouquinho de paciência para a gente ouvir mais um videozinho, um vídeo pequenininho, do tamanho do primeiro que a gente ouviu, cujo nome é O Amor Nunca Falha.
Por que esse vídeo é importante, esta fala é importante? E este vídeo foi tirado das cartas de Paulo aos Coríntios. Bom, vamos aproveitar e falar um pouquinho de Paulo, né? Paulo foi um grande apóstolo de Jesus, um grande apóstolo. Ele conseguiu realmente fazer a divulgação do cristianismo de uma forma muito, muito simples, mas com uma essência dentro da simplicidade, fácil de nós entendermos. E ele fala exatamente aquilo que nós precisamos. Se nós queremos entender bem o cristianismo, nós precisamos estudar Paulo, saber do que ele fala, saber do que ele pensava. Ninguém, naquela época, ninguém trabalhou mais do que Paulo na divulgação do cristianismo. Ninguém, absolutamente ninguém. Paulo foi um batalhador, foi forte naquilo que ele fez. O resumo aqui do vídeo, eu vou ler, né, esse trechinho aqui. Na realidade, é para que dentro do vídeo a gente possa extrair estas palavrinhas que nós vamos falar aqui com mais facilidade, né? Então diz assim: o amor é paciente, é benigno, bom, generoso, não inveja, não se vangloria, não é orgulhoso, não é rude, não é egoísta, não se irrita facilmente, não mantém registros dos erros, não se deleita no mal, regozija-se com a verdade, sempre protege, sempre confia, sempre espera, persevera sempre, nunca falha. Bom, com esse resumo, então eu vou pedir para o meu contra-regra aí, o José Ricardo, por gentileza, passar o vídeo O Amor Nunca Falha, por favor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Muito bom. E gostaram do vídeo? Porque sim. Veja que nós pensamos, por que esse vídeo que fala do amor tem a ver com os talentos? Bom, vamos lá. De que vale eu ter talento se eu não tiver amor para colocá-lo em prática? De que vale eu saber muito a respeito de determinado assunto, ou ter uma qualidade exuberante, se eu não ser provocado pelo amor a ser colocado em prática comigo mesmo ou com os meus próximos? Então, o amor é primordial na busca do talento. E quando eu escondo o talento, tomara que ninguém o faça, mas quando eu tiver aquela vontadezinha de esconder ou de não utilizar, eu tenho que lembrar que está me faltando amor de alguma forma. E eu preciso buscar este amor. E eu busco este amor dentro de mim, naquilo que eu faço, naquilo que eu ajo, nas minhas ações, nas minhas atitudes. E você sempre tem como parceiro as pessoas que estão no entorno de você. Porque o amor une, o amor atrai. E as pessoas que estão próximas de você, de alguma forma, podem te ajudar a buscar o amor. Porque é lá que está. O amor está dentro de nós e está em cada uma das pessoas que estão próximas de você. Então, este vídeo, ele tem muito a ver com a nossa vida. Paulo foi muito feliz nesse quesito de falar do amor. Ele não falou absolutamente mais que o necessário sobre o amor. Para nós finalizarmos aqui, eu gostaria de agradecer inicialmente esta oportunidade de poder falar um pouco da doutrina espírita, falar um pouco dessa parábola, desenvolvendo aí algumas reflexões, e eu espero que vocês todos, e eu me incluo, nós todos, podemos realmente trabalhar estes quesitos dentro de nós, e nós possamos aproveitar essas lições que há mais de 2000 anos atrás nos foi passada e que nós hoje estamos aí ainda na busca incessante de, muitas vezes, compreender. E, às vezes, a gente ouve um bate-papo desse e fala, nossa, não entendi nada. Você entendeu 2, 3 palavrinhas, é o suficiente para você grudá-la, né, pegar e sair à busca de outras. Entendi a metade, ótimo, põe em prática. Então, mais do que entender, mais do que conhecer, mais do que interagir, ponha em prática. Ponha em prática para você e para as pessoas que estão no seu entorno. Para que você possa realmente fazer parte daquele conjunto de pessoas que aproveitam os talentos que Jesus, que o Pai, né, que o nosso Pai nos passou. O talento que Jesus disse que o Pai iria nos passar ao longo do tempo, ao longo da nossa vidinha aqui na Terra. Que nós possamos progredir efetivamente utilizando
esses pequenos talentos, essas pequenas oportunidades que a gente tem. Quando a gente fala em oportunidade, dá a impressão que a gente precisa de ter alguma coisa muito grande próxima de nós. Não é. Oportunidades são coisas muito pequenas. Às vezes, oportunidade é só de você falar um bom dia para alguém que está necessitando de ouvir um bom dia. E não te custa absolutamente nada por isso. Esta é uma oportunidade. Tá? A oportunidade de você abraçar alguém porque ela precisa de saber que ela existe em si. Só isto não te custa absolutamente nada. Nada. Às vezes, basta que você encoste no ombro de alguém e ouça essa pessoa. Só ouça. Ela não está pedindo para que você dê opinião para ela a respeito do que ela está falando. Ela está pedindo para que você a ouça, simplesmente. Ela precisa ser ouvida. Muitas pessoas precisam ser ouvidas. E ouvir é um talento raro. De um modo geral, as pessoas gostam muito de falar, mas ouvir, não. E aí, quando você encontra alguém que tem o talento da audição, né, de escutar, você precisa aproveitar essa oportunidade e deixar com que as pessoas utilizem desse talento em você, porque ela precisa. Mas não me faz nada, eu não vou usar isso para mim. Você vai usar isso para você. Esse carinho, essa caridade que você está fazendo com alguém, te faz bem da mesma forma. É o mesmo, o bem que a pessoa está recebendo é o mesmo bem que você também está tendo com aquela pequena oportunidade. Então, quando a gente falar em oportunidades, não pense em ganhar na loto 20 milhões de reais para fazer doações para as casas espíritas de São José. Isso é barganha, tá? Isso é barganha. Uma brincadeira, mas é uma barganha. Não preciso desta oportunidade para fazer o bem. Você faz o bem, uma coisa muito simples no dia a dia. Legal? Espero que vocês ouçam mais uma vez, captem a essência daquilo que lhes cabe, né? Cada um vai captar aquilo que lhe faz bem. E eu agradeço novamente aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui tem as referências de onde foi tirada essas informações e estamos no fim. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Um abraço a todos. Sim. Tem uma pergunta da Regina Carla, você poderia responder? Está no chat? Está no chat não, né? Isso eu posso ler para você. Por favor. Todos estamos sujeitos à lei de progresso, mas quanto ao livre-arbítrio, a pessoa não poderia escolher ficar estacionada na sua evolução? Então, a escolha do livre-arbítrio é dela, sempre é dela. Lembrando que livre-arbítrio, embora a gente acredite, e nós acreditamos que o nosso livre-arbítrio é muito amplo, não é. Eu estou com a minha mão aberta aqui no ângulo, e eu diria assim, o nosso livre-arbítrio é bem restrito com relação àquilo que a gente imagina. A lei do progresso é obrigatória, mas nós temos a prerrogativa da escolha. Mas, se nós não escolhemos, nós somos empurrados a escolher. Alguém escolhe para nós. Funciona assim. Quando você está no plano espiritual e você precisa reencarnar, porque você precisa aprender, e você lá também tem livre-arbítrio, diz não, você é obrigado, você é empurrado, né, para a reencarnação. Aí, provavelmente você venha para cá um pouco revoltado, um pouco bravo, um pouco isso, um pouco aquilo, mas é a sua grande oportunidade. Então, a escolha do progresso não é escolha, é obrigação. Nós somos obrigados a crescer e a progredir. A escolha de qual velocidade eu vou progredir é livre-arbítrio. Então, essa escolha é sua do livre-arbítrio, só. Você não tem escolhas de falar, nunca mais vou progredir. Isso não tem essa escolha.
Você escolhe diminuir a velocidade. Em algum momento, você é empurrado para o progresso. É isso que você queria ouvir? Ou pode perguntar mais? Posso sim. Por nada. Bom, vamos agradecer então ao Pai por esta grande oportunidade de estarmos aqui, falando e ouvindo. O aprendizado é em duas mãos, enquanto alguém ouve, alguém fala. E para alguém falar, alguém teve que ler e aprender e estudar. De alguma forma, há aí um aprendizado em duas mãos. Essa grande oportunidade que nos foi dada nessa noite, devemos agradecer e pedir ao Pai que a gente possa ouvir um pouquinho as palavras de Paulo, ouvir e fazer com que ela entre na nossa mente, efetivamente, no sentido de nós entendermos o que é o amor. E aonde está o amor? E como é que eu faço para transformar tudo que eu estou fazendo numa ação com amor? Buscando os talentos, que seja buscando os talentos, que seja desenvolvendo os meus talentos, que seja na busca de alguma coisa que me faça bem e que esse bem seja transformado numa caridade para uma outra pessoa, para um próximo ou para os próximos que estão próximos de nós. O mundo está necessitando de muito amor. A gente precisa extravasar este amor que está em nós. E Paulo trouxe para nós esta lição de amor. Este momento em que nós precisamos baixar nossa cabeça e pedir para que Jesus nos ajude a todos os momentos. Que todos tenham uma ótima semana, todos tenham um ótimo mês, ótimo ano, década, e que a gente viva bem para sempre. Amém. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente
a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.